Novidades lá do Timão e tem até jogador, ele ficou meio assim, mas até um jogador é que comentou a fase do adversário, né, Crespo? É isso, Felipe. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo ligado com a gente no Globo Esporte. O momento do Corinthians é ótimo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 13 jogos de invencibilidade, não perde desde a Copa América, melhor defesa da competição. Gustavo, artilheiro na temporada com 11 gols, voltou a marcar no último domingo e óbvio que a cerejinha do bolo é essa turbulência no Palmeiras. O Gustavo concedeu entrevista coletiva depois do treino aqui, depois do rápido treino de hoje e obviamente foi perguntado sobre o momento do Palmeiras, foi sereno e foi sincerão o Gustavo. Vamos ouvir. A gente fica até, fica alegre até que um pouco com o que vem acontecendo com o Palmeiras aí, mas a gente tem que focar no nosso trabalho. A gente tem que focar no nosso trabalho, esquecer eles e deixar que os torcedores aí que fiquem zoando e brincando com eles. Tá aí então, Felipe, o Corinthians enfrenta o Ceará no próximo sábado aqui dentro de casa na Arena Corinthians. O Carille não esboçou o time titular no treino de hoje, tem alguns desfalques, tem algumas dúvidas, mas tudo isso a gente conta no Globo Esporte de amanhã, tá certo? Abraço pra você por aí. Combinado, Crespão, muito obrigado. A gente viu que o Gustavo ficou ali, fala ou não fala? Ficou meio não vai. Você fez o certo. Né? Dá uma como se fala, a bola pune. Lá na frente, se o Palmeiras chega na frente do Palmeiras. O Palmeiras começa uma fase ruim do Corinthians, entendeu? Então, assim, joga no Corinthians, é adversário, beleza, deixa a coisa rolar. Deixa da torcida. Casão, vamos ver a pergunta do Coringão, então. Fala, Casão, boa tarde, eu sou o Roger. Casão, qual a possibilidade do Corinthians ganhar o Brasileirão? Valeu, até mais. 0, Casagrande. Cara, eu acho assim, que o Corinthians nesse momento, ele não tá lutando pelo título. O Flamengo tá muito lá em cima, o Palmeiras, mesmo em crise, tá lá, tem o Santos que tá junto. Esses três aí, nesse momento, eles têm que deixar bem claro, o momento muda no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é Flamengo, Palmeiras e Santos, mesmo o Flamengo em queda. Agora o Corinthians vem encostando, já tá em terceiro, ninguém tá percebendo nada, tá ganhando de 1-0 aqui, tá subindo. Se ganhar do Ceará, que é em casa, né? Então, já sobe mais um pouco. Então tem que tomar. O Corinthians vai brigar pela Libertadores nesse momento. Eu acho que classifica na Libertadores. Aí brigar pelo título tem que ver o que vai acontecer lá na frente. Fábio Carille. André, é com você, meu caro, com o técnico do Timão aí. É isso, Jackson Pinheiro, bom dia mais uma vez para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. O cara tem 3 anos como técnico de futebol profissional e já acumula títulos e mais títulos. São 3 campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro e nesse ano o time ainda para lá de vivo no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Fábio Carille, primeiramente, obrigado por nos atender. Você já se adaptou, já se acostumou a nós da imprensa, ao público em geral, de repente não apontar o Corinthians como favorito e ali trabalhando sem alarde, chegar no final das competições disputando o título e muitas vezes conquistando? Já se adaptou a essa condição do Corinthians nos últimos anos? Obrigado mais uma vez por nos atender, Carille. Bom dia. Já me acostumei, cada vez menos assim ouvindo, né, e acreditando mais aqui no nosso trabalho e nas nossas convicções. Muito feliz por estar onde estou e conseguindo fazer aquilo que eu amo e que eu gosto demais, que é estar dentro do campo e principalmente cuidar bastante dessa área técnica. Na sua última entrevista coletiva você disse que acredita sim que o Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e está bem na Sul-Americana. Você acha que em algum momento vai ter que rolar aquela priorizada em alguma das competições? Você acha que não vai preservar jogadores, determinadas as circunstâncias de uma disputa, de outra? O maior cuidado nosso nessa questão é da saúde do atleta, né? Então hoje aqui a gente tem muitas áreas aqui que nos ajuda na questão de muitas vezes o jogador está sentindo uma dor e é bom ficar um jogo fora do que ir para o jogo e ficar um mês. Depende muito dessas questões. A sequência de jogos é puxado junto com as viagens, né? Então por isso que eu gosto de falar muito do dia a dia, do jogo a jogo. A ideia é priorizar. Eu lembro que a gente virou o turno com 14 pontos de diferença em 2017, ali no final enroscou um pouco, as equipes chegaram, hoje são 5 pontos de diferença falando do Campeonato Brasileiro, sendo que antes da parada da Copa América eram 13 pontos de diferença, então estamos numa recuperação legal, o grupo ganhando confiança, cada vez mais entendendo
o que eu penso da forma de jogar e eu entendendo também o que o grupo pode me dar. Então estão numa crescente bem legal. Carilho, eu vou passar para o pessoal do estúdio te fazer perguntas também, mas queria tirar uma dúvida contigo. Recentemente eu conversei com o Bocelli, eu percebo ali os atacantes corintianos, eles se respeitam muito, Bocelli, Wagner Love e também o Gustavo. Só que ninguém fica satisfeito com a condição de ser reserva, né? Essa gestão de pessoas é algo que você faz também, que te preocupa, que ainda não tinha acontecido de repente no Corinthians e dessa vez você está tendo que lidar com isso? Não, já aconteceu várias vezes, né? Em 2017 tive que tomar uma decisão ali na parte final de tirar um Jadson, né? Então sou muito claro com todos eles, explico o porquê, e de estar chateado de não estar jogando, isso é bom, né? Duro quando você tira o jogador não está nem aí para a situação, mas o mais importante é o respeito, né? Eles se respeitam, eles respeitam o meu trabalho, eu respeito eles também, tudo muito explicado, tudo muito bem falado, e por isso essa questão de gestão assim, ela é muito legal aqui dentro do Corinthians. Amigos, Fábio Carilli à disposição para perguntas. Legal, bom, reforçar aqui, agradecer mais uma vez aí a atenção do Fábio Carilli com a gente aqui no Bom Dia Fox, com o Fox Sport. Carilli, já desejando aí para você boa sorte nessa sequência de temporada, e você abriu o papo falando em convicção, nas suas convicções. Eu particularmente tenho dito aqui nas últimas semanas que o futebol do Pedrinho cresceu muito. E numa posição, num setor do campo, em que você bancou a sua convicção. Quando as críticas apontavam, o Pedrinho tem que jogar centralizado, o Fábio Carilli mantinha o Pedrinho aberto. E o Pedrinho cresceu demais. Como é que você administrou a cabeça do Pedrinho a convencer o jogador a desempenhar e a evoluir naquele setor do campo ali, em que o próprio jogador, em um determinado momento, chegou a dar uma entrevista dizendo que ele sentia vontade num outro setor do campo, que hoje ele está realmente jogando um futebol muito bom? Pedrinho é um jovem ainda, muito se falou, né, dentro da imprensa e a própria torcida, algumas pessoas da imprensa e da torcida que ele tinha que jogar por dentro. Eu já falei isso inúmeras vezes, acompanho o Pedrinho desde o Sub-17 do Corinthians, eu nunca vi ele jogar por dentro, tá? Pode até ser que seja um grande jogador por dentro também. Queria ter feito isso muito durante a Copa América, de treinar com Cleison, Everaldo e Pedrinho, e não tive Cleison e Everaldo para trabalhar isso, né? Pode ser que ali na frente ainda eu veja isso, mas eu quero treinar para essa situação. Então sempre ver ele jogar pelo lado. Quando eu subi ele para o profissional em 2017, ele também fez uma ótima Copa São Paulo, onde o Corinthians foi campeão. E jogava Pedrinho pela direita, o Fabrício centralizado e o Marquinhos, que hoje está na ponte, né, pelo lado esquerdo, com o Carlinhos atacante. Então eu nunca vi, né? Respeito a opinião dele, acho que ele tem todas as condições para também ser um grande jogador por dentro, mas eu ainda não vi. Quero ter mais tempo, quero ter mais espaço para trabalhar, mas está dando uma resposta muito grande. Terceiro ano de Corinthians, comigo sempre jogou aberto pela direita. Em 2017 fez clássico no Morumbi contra o São Paulo, jogando por ali. Em 18 foi decisivo. Estou lembrando de alguns jogos, num lance individual contra o Palmeiras, que o Rodriguinho faz o gol no nosso estádio, né? Sempre saindo de fora para dentro com a qualidade que tem, com o pezinho esquerdo dele, né? Então não teve conversa, não teve nada, e sim posicionando ele ali, levando para campo e trabalhando bastante ele nessa situação. Carilli, bom dia, é o Paulo Lima, prazer falar com você aqui pelos canais Fox Sports. E o assunto do dia hoje é em relativo à sua profissão, a profissão do técnico de futebol, a demissão de Luiz Felipe Scolari. É lógico que a gente sabe que é delicado esse assunto e que às vezes os técnicos como você podem até se preservar no direito, e até compreendo se não quiser responder sobre isso. Mas como é que você avalia a demissão do Filipão e esse projeto que até os técnicos recentemente negaram, de que técnicos do futebol brasileiro que saiam da primeira divisão, da Série A do futebol brasileiro, num ano, não deveriam voltar para a primeira divisão, como é o caso do nome do Mano Menezes, especulado agora como técnico. Primeiro a demissão do Felipe e depois esse segundo assunto da permanência ou não de técnicos trocando de clube a todo ano, que não é o seu caso. Aos poucos isso tem melhorado, né? A gente vê o técnico do Liverpool aí que ficou 3, 4 anos sem ganhar, se eu não estiver enganado, e agora colhendo frutos. Mas assim, é uma realidade nossa, né? A gente é cobrado,
tive a experiência de sair. Hoje, estou tendo o prazer de receber o Bora aqui, um técnico que dirigiu 5 seleções em 5 Copas do Mundo e está aqui para um congresso, ele falando do que é o futebol na Europa, do que é aqui, como ele vê. É um cara que fala muito bem português, então ele busca muito sobre o futebol brasileiro e ele não consegue entender, né, o porquê dessa pressão, essa quantidade de jogos. É a nossa realidade. Temos que dar resposta logo. Eu sempre falei que a Copa América para o Corinthians ia ser importante. Hoje, nossa, o Fábio falou, mas assim, era uma coisa muito natural. Acho que um trabalho coletivo, um esporte coletivo, onde você tem que fazer 30, 35 cabeças pensar do mesmo jeito, requer tempo. E eu tive 25 jogadores trabalhando comigo pela primeira vez, na primeira parte do ano. Hoje são 17, então aquelas 3 semanas foi importante. Então a questão aí é chato, né? Nós dependemos de resultado e quem quer ser técnico de futebol e quem é técnico de futebol tem que saber disso, mas a gente tem que saber que é a realidade nossa. Se não tiver resultado, você está fora mesmo e as diretorias têm que dar uma resposta logo para o torcedor e muitas vezes, né, não estou falando desse caso, muitas vezes tem que dar uma resposta rápida e muitas vezes não é pensado sobre isso, né, porque tem que ser rápido para não ficar essa pressão. A gente tem que conviver com isso e não ligar, né, e acreditar no que você vai passar para os jogadores, acreditar nas convicções do que é o futebol e não deixar se poluir com essa questão de que você pode ser demitido amanhã ou depois da manhã, né? É dia a dia, trabalho a trabalho e jogo a jogo. É assim que eu procuro levar a minha carreira. Fala, Carille, tudo bem? Quem fala aqui é o Mano, bom dia para você. Bom, Carille, primeiro, com relação aí à postura do Corinthians hoje, eu queria te parabenizar porque realmente essa pausa para a Copa América fez com que o Corinthians evoluísse a forma de jogar. Eu fui muito crítico, inclusive, da postura do time antes da pausa para a Copa América, fiz algumas críticas também ao seu trabalho. Eu acho justo eu poder agora também elogiá-lo pessoalmente, já que eu tinha pontuado dessa forma. Mas essa pausa para o Corinthians foi benéfica, inclusive o Corinthians sendo um time hoje mais agressivo, um time que tem proposto mais o jogo. Essa partida do Corinthians contra o Atlético Mineiro foi emblemática, porque o Corinthians dentro da sua arena, ele tem que mostrar a sua força. Mas pensando agora já para frente, o jogo contra o Atlético Mineiro, já no primeiro tempo, Carille, o Corinthians ele alçou 14 bolas na área. O Wagner Love, para todo mundo que conhece o jogador, sabe que ele não é aquele centroavante trombador. Ele não tem como principal referência o cabeceio. Tanto que no segundo tempo houve um lance aí que ele poderia ter cabeceado uma bola e tentou matar a bola no peito e achou que sofreu pênalti, mas não foi. Não seria a hora de talvez rever a titularidade do Wagner Love, talvez dar um pouco mais de continuidade ou para o Bocelli ou para o Gustavo, Carille? Bom dia. Bom dia. Ainda bem que eu não ouvi suas críticas, senão eu já estava te xingando aqui também. Obrigado pelos elogios. Na verdade, e não é o Mano Menezes não, né? Não é o Mano Menezes não, né? É o seguinte, cara, eu tenho 3 atacantes, os 3 atacantes com características diferentes. Então eu tenho usado muito de acordo com o jogo. O que eu pensei na questão do Love para o jogo do Atlético Mineiro? De usar velocidade em cima dos zagueiros e de repente ele baixou muito para marcar e ficou um jogo de cruzamento. Então aqui a gente pensa para decidir, e é claro que é tudo teoria e o jogo te mostra outras coisas, que foi o caso do Fluminense também. Nos preparamos para pegar o Fluminense do Fernando Diniz, porque era o que nós tínhamos, né, e de repente veio com uma postura totalmente diferente, baixando para marcar e ficou um jogo de cruzamento contra o Fluminense em casa também. Né? Então são 3 atacantes que eu estou muito feliz com todos eles. O Gustavo com uma bola aérea ótima, o Bozelli é o que melhor finaliza e o Love é um de movimentação. Então a gente tem sentado, conversado, eu tenho decidido. Então hoje o Love é o titular, vou dar sequência para ele, em cima do que a gente está vendo do campeonato e do adversário. Mas assim, essa questão do titular também, de iniciar, eu costumo dizer que eu tenho 17, 18, 16 jogadores titulares. Na questão do 9 aí, muitas vezes não inicia, mas muitas vezes tem 30, 45 minutos para entrar e eu considero um titular também. É aquilo que o jogo me mostra. Né? Então a gente trabalha muito, não muda as nossas ideias, não muda a formação, mas procura usar aquela característica melhor que é para aquele jogo. Então, repetindo a questão do Atlético Mineiro, eu não imaginava que ia ser um jogo de tanto cruzamento por tudo aquilo que a gente estava buscando do Atlético. O time para frente e de repente sem bola veio respeitando e fechando bem e acabou virando um jogo de muito cruzamento. A gente está tendo muito esse cuidado aí para achar a melhor característica para os jogos que nós estamos tendo.
Carille, olha, muito obrigado pela sua participação. André, muito obrigado. Só para a gente encerrar, Carille, uma pergunta sobre um personagem que é ídolo do Corinthians, está na história do Corinthians, assim como você, né? Multicampeão pelo Timão, e que vem preocupando o torcedor, né? O que está acontecendo com o Jadson? Como que você está lidando com isso? Acredita na recuperação do Jadson? Ele vai voltar a jogar em alto nível, aquele velho Jadson que a gente já viu jogando e brilhando nos gramados? Tem trabalhado muito, foi um começo de ano assim um pouquinho difícil na questão de dores no joelho e tudo mais. Agora está tendo uma sequência de treinamentos muito legal, com muita qualidade, e a expectativa é que ele volte a ser aquilo que nós esperamos mesmo, né? E o mais importante é que ele está querendo, está buscando, já movimentou bem agora com o jogo contra o Atlético, tecnicamente errou, né? A gente já conversou sobre isso, eu com ele, tecnicamente errou algumas bolas que a gente sabe que ele não erra, mas a questão da movimentação dentro de campo já foi bem melhor, e agora ajustar melhor essa questão técnica aí para que ele possa nos ajudar bastante. Jackson, Calheiros, amigos, deixa eu só aproveitar a oportunidade para tentar arrancar umas informações aí que serão importantes ao longo da semana sobre Gabriel. Essa volta dele, ele não chegou aí, né? Mas não se concretizou a negociação com o futebol da Arábia Saudita. Como é que está a cabeça dele? Você chegou a conversar com esse jogador? E também com relação ao Everaldo. Sentiu dores, perdeu a atividade de hoje, se tem uma programação para ele voltar nessa semana e jogar de repente contra o Ceará. Everaldo e Gabriel, por favor. A questão do Gabriel aí, a cabeça está muito boa, é um menino muito ciente, muito consciente de tudo que aconteceu. Na minha opinião, é o menos errado de tudo isso, né? Era o último dia de inscrição lá, empresário, vamos, era bom para o atleta, era bom para o clube, que ia entrar um dinheiro para o clube, era bom para todo mundo, de repente não aconteceu, tá aí, vai jogar sábado, está confirmado, e em relação à cabeça dele, assim, ele está muito tranquilo, sabe onde ele está, sabe que é o Corinthians e já está aqui no seu terceiro ano. A questão do Everaldo, muito difícil para o jogo do Ceará, tem feito alguns exames aí, para saber a realidade dessa dor que ele sente no pubis desde o início. Então ele não está conseguindo ter uma sequência de treino um dia forte, no outro dia ele se queixa, né, dessa dor. É um menino que está preocupado com isso, tem vindo aqui direto na fisioterapia para diminuir essa dor, e agora essa semana, desde a semana passada, o Corinthians tem feito alguns exames para saber a real situação, né, para aí sim, se é parar, se é ter que passar por algum procedimento, ou se é parar mesmo, descansar e fortalecer essa região do pubis para que ele possa voltar a jogar. Acho que daqui uns dias aí a gente deve ter a resposta do departamento médico qual vai ser o melhor caminho em relação ao Everaldo. Carille, brigadíssimo pela entrevista e boa sorte nessa reta final de temporada. Obrigado, eu que agradeço vocês. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fábio Carille.